Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Além do Negócio. Hoje temos a honra de receber um convidado com uma trajetória inspiradora. Alguém que transformou a sua experiência de quase 4 décadas no setor de produtos de engenharia em um verdadeiro case de sucesso no empreendedorismo. Reinaldo Calderini construiu uma carreira de destaque, com passagem pela Goodyear, onde alcançou cargos de liderança como vice-presidente e diretor-presidente para o Brasil e a América Latina. No episódio de hoje, vamos explorar suas trajetórias, desafios, visão de futuro e, é claro, os conselhos precisos que ele tem para jovens empreendedores e executivos. Calderini, um prazer receber você aqui. Obrigado por estar nesse primeiro episódio do nosso programa de entrevistas aqui da Revista Business. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é meu, né? Eu sempre tive curiosidade em fazer um trabalho desse junto com você. Muito legal. Obrigado, Calderini. Calderini, vamos lá. Você tem uma história muito bacana, né? Todo mundo normalmente te conhece porque você foi o presidente da Goodyear, então isso virou uma referência na sua vida. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse período em que você esteve à frente de uma empresa multinacional, né, uma empresa tão grande. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Não, claro, eu acho que nós temos que esclarecer uma coisinha muito importante, né? Nós fomos presidente da Goodyear de Produtos de Engenharia, né? Que há um tempo atrás foi vendida para uma outra empresa. Mas fiquei 37 anos na empresa e foi assim uma fase maravilhosa, um aprendizado constante, né? Cada dia era um aprendizado diferente. Então nós fomos vice-presidente regional, focando somente em América Latina, África do Sul, alguns países da Europa, língua latina e no que tangia negócios da América Latina, tínhamos uma fábrica na China também. Então nós viajávamos o mundo, né, na realidade, e essa diferença de cultura era apaixonante, né? Você ter esse contato era maravilhoso com as pessoas. Então nós tínhamos toda a América, principalmente a América Latina, nós mais atuávamos, né? E entender cada povo, né? Trabalhar com chilenos, trabalhar com argentinos, venezuelanos, eram assim condições assim bem diferentes, né? E tem o choque cultural, claro. Não há dúvida disso, né? Tem sempre choque cultural. É difícil falar qual era o melhor povo para trabalhar. Todos tinham as suas características que a gente sempre respeitava. Mas nós crescemos bastante. Crescemos significativamente em função exatamente de termos uma equipe com liberdade, mas com responsabilidade, né? Nós cobrávamos sempre resultados e apoio que era necessário nós dávamos a todos eles. E uma das coisas que me ajudou muito é a minha formação. Eu fiz engenharia mecânica, depois eu fui para a área de marketing industrial, isso ajudou bastante, começou a entender a história em si, né? Então, a gente sempre se perguntava, né, se nós vendíamos ou eles compravam. Isso muda completamente o conceito de você trabalhar com vendas. Apesar que o nosso mercado era um mercado diferenciado, porque tinha o cliente final, mas também tinha o distribuidor. E nós tínhamos sempre que trabalhar muito em cima do distribuidor para garantir que haja uma continuidade, porque para a Goodyear, ou para qualquer empresa que trabalha com distribuição no mercado, a continuidade do seu negócio é a continuidade do seu distribuidor, sim. Que tenha o seu filho ou alguém que vai continuar tocando, né? Porque a gente sabe que empresa familiar, ela tem 3 destinos claros, né? Ou fecha, ou cresce, né? Ou se prepara para ser vendida. Então, normalmente, a gente quer que ela crescesse. Para ela crescer, tem que ter uma continuidade, tem que ter realmente um jovem preparado para isso. Isso era muito importante para nós. Preparar o jovem para nós era o que havia de mais importante. Então, nós começamos a perceber que estávamos perdendo um pouco a nossa distribuição, e aí nós começamos a questionar o porquê. E nós chegamos à conclusão que isso estava acontecendo porque a família não se envolvia no negócio. E só o dono, vamos dizer assim, né? A hora que nós começamos a fazer a família se envolver no negócio, trazer a esposa para o negócio, mostrarmos o que nós fazíamos, visitar a fábrica, participar de convenção de vendas, e não mais só o proprietário. O filho começou a achar interessante, porque a esposa achou interessante. Isso cresceu, e isso foi uma máxima em todos os aspectos, né? Nós sempre falo com o pessoal, uma boa empresa, uma empresa válida, ela faz negócio não com
o dono, ela faz negócio com a família do dono. Sim. Isso é muito importante, né? Então, isso foi uma mudança drástica no nosso negócio, positiva, né? E isso se propagou para todas as outras Goodyears do mundo e que nós usamos essa prática. É claro que cada país tem sua cultura, né? Mas aqui no Brasil foi um sucesso, na América Latina também foi um sucesso, porque todos esperavam o momento da nossa convenção, porque sabia que iam ter a família estava envolvida. E o interessante, quem pagava tudo era o distribuidor. Que legal. Então ele iria com prazer mesmo. Né? Então essa sua gestão, você acabou impactando famílias e gerações, né? Porque as pessoas, aqueles filhos, aquelas esposas, aqueles filhos, eles entendiam do que o pai fazia, né? Ou do que a mãe fazia, claro. E passavam a enxergar a empresa de uma outra maneira, né? Não, via de outra maneira, e hoje esses filhos, muitos são meus amigos ainda. Sim. Conversamos bastante a respeito, discutimos assuntos, porque você não pode ir para o mercado e fazer do seu cliente uma simples arma de vendas. Não, você tem que fazer diferente. Ele tem que ser apaixonado pela empresa. Ele tem que saber que quando conversa sobre a empresa, ele sabe que eu estou cuidando do futuro dele muito mais do que o futuro da empresa. Então, o futuro da empresa é consequência do futuro do distribuidor ou do seu cliente, né? Seja ele final ou não. Que legal, que legal. Eu tenho uma relação muito boa com o Calderini, nós somos amigos, né? Além de trabalharmos juntos em algumas coisas, mas nós somos amigos pessoais já há algum tempo, então tenho um prazer imenso e uma honra de compartilhar da intimidade de vocês, claro. Calderini. E você, quando estamos juntos, né, você sempre conta um pouquinho de como você, uma casa antes de você se tornar o presidente da divisão da Goodyear, né? Eu queria que você contasse um pouquinho agora para as pessoas como foi esse preparo, né? Como você se preparou para chegar a um posto de comando tão importante dentro da corporação e como você enxerga isso hoje para as novas gerações? Porque é totalmente diferente, né? É verdade. E uma coisa interessante nisso daí é que as novas gerações querem tudo a curtíssimo prazo. E não é assim. Então, quando eu falo com alguém ou eu faço alguma palestra, para alguma universidade principalmente, eu sempre vi uma pergunta: quanto tempo demorou para você assumir a presidência da empresa? Quase 25 anos. Nossa, isso é muito tempo. Não adianta, você tem que se preparar, né? E eu me propus a ser preparado. Então, eu estava numa empresa multinacional, não era a primeira empresa que eu trabalhava, evidentemente. É uma empresa multinacional, eu tenho que falar inglês fluentemente, né? E eu não tinha jeito, o inglês tinha que ser primordial, ninguém estava preocupado naquela época. E eu tenho uma grande facilidade com línguas, eu aprendo línguas com facilidade, né? Então eu ficava treinando inglês. Eu escutava o filme, na nossa época não tinha como eliminar a legenda, né, do filme, então eu colocava fita crepe e escutava o filme N vezes, né? Então teve um filme que até hoje eu me lembro que eu escutei, acho que eu vi mais de 1000 vezes, Casablanca, eu sabia ele de cor, né? Então isso para você ver, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que fazer diferente. Então, olha, precisamos de alguém lá para os Estados Unidos para aprender assim, eu vou. Mas você, olha, tal empresa, a tal região está com problema, você quer assumir? Assumo. Então você tem que ser uma pessoa disponível, sempre disponível. Eu conto uma historinha que é interessante. Na época eu era não era o responsável pela Itália ainda, mas eu conheci o pessoal da Itália. Tinha distribuidores na Itália que falavam comigo, em vez de falar com o pessoal lá da região. E ele falou assim, um dia para mim, me ligou, falou: olha, você não está procurando uma empresa para comprar? Você não está interessado em comprar empresa? Eu falei: olha, eu estou interessado em comprar equipamentos, né? Nós somos bastante assim interessados em comprar equipamentos. Ele falou: tem uma empresa aqui na Itália, ali perto de Bari, a Camargo está vendendo tudo quanto é coisa, equipamento para correr transportadora. Eu falei: mesmo? Que interessante. Amanhã eu estou aí. Aonde? Me encontro em Roma. Era assim, 4, 5 horas da tarde, peguei a passagem, compramos, fui para Roma e fui direto para o lugar para comprar a empresa. E foi interessante porque eu vi máquinas que eu estava interessadíssimo, eu perguntava quanto custava, ele falava: olha, vale, quanto você oferece pela máquina? Eu oferecia pouco,
Sim. $150 mil, é sua. Eu falei, com uma calandra, tantos, $500 mil, é sua. Aí ele falou, compra tudo isso aqui. Aí eu fiz uma oferta e comprei tudo. Aí tive que falar com os Estados Unidos, né? Que eu havia comprado uma empresa. Olha, pessoal, eu comprei uma empresa aqui, tenho duas notícias para vocês, uma ruim e uma boa. A ruim é que eu comprei a empresa sem falar com vocês, e a boa é que eu paguei só $2 milhões uma empresa que vale 50 milhões. Era uma empresa que foi desativada e iam fazer uma fábrica de imóveis, e eu precisava só deslocá-la. Então, se eu não fosse uma pessoa disponível e não tivesse essa, não é agressividade, mas essa iniciativa, nunca teria distribuído máquinas pelo mundo todo com um valor tão irrisório, né? E eu falava para o meu pessoal, e isso assustava um pouco. Eu peço perdão, mas não peço permissão. Né? Então, às vezes as pessoas falam, mas tem que ser assim. Não, você tem que ter certeza quando você vai falar isso, você tem que ser criado respeito para isso. Então, eu não só fiquei na empresa, mas fiz diversos cursos fora. Né? Fiz cursos, estudei em Michigan, estudei no Mahler, fiz algum curso de especialização com a equipe de Harvard. Então, eu me preparei para isso. Então, quando eu assumi a função, eu estava na época com 46 anos, como diretor-geral e depois presidente, eu estava preparado. Isso demanda tempo. Para mim, me preparar, eu quis fazer todas as etapas na empresa como o responsável pela seção. Então, quando eu fui para a função principal, eu conhecia a produção, conhecia marketing, conhecia finanças, conhecia vendas, conhecia tudo. Então, era muito mais fácil você dirigir um negócio desse, né? Sim. Então, o que eu falo para os jovens, o aprendizado não é da noite para o dia. E não é vendo o celular que você vai aprender. Não é vendo coisas do computador ou histórias. Você pode ter conhecimento, mas é vivenciando, sabe? Vai lá, visita seu cliente, entenda a posição dele. Não se pode mais dizer foco no cliente, mas é foco do cliente, né? Isso é diferente completamente. E tem tudo isso para a gente poder utilizar, né? Então, isso fez com que as pessoas se envolvessem muito mais no negócio do que simplesmente participassem. Sim. E, Calderini, quais foram os aprendizados que você tirou desse período em que você esteve à frente da Goodyear? Olha, a coisa mais importante é que você lida com pessoas. As pessoas são a chave do negócio. Então, se você me perguntar assim, o que as pessoas te ofereceram a você? Lealdade, a coisa mais importante. Disponibilidade, compromisso. Então, isso que eu consegui despertar nessas pessoas, né? Eles eram leais a mim. Né? E com isso você acaba crescendo, né? Acaba crescendo. E o que nós sempre conseguimos com isso, nós nos envolvíamos muito as famílias no negócio, sempre as famílias, dos funcionários, dos clientes, sempre fazendo negócio com as famílias. Era muito mais fácil, né? E até hoje as pessoas falam sobre isso. Que saudades da época que você estava aqui. Não que as pessoas não fazem igual e nem tem essa pretensão que faça igual. Mas porque era diferente, né? E os jovens vêm dessa forma, né? Que legal. E agora isso justamente traz o que a gente... O foco da nossa conversa de hoje, né? Você marcou gerações, você marcou pessoas, né? Filhos, netos, e isso te trouxe uma visão muito legal, porque te mostrou como fazer um planejamento estratégico para as pessoas, né? Como você esteve à frente de uma divisão, marcou a vida de tanta gente, você passou a ser um especialista em planejamento estratégico, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, e isso eu gosto de falar porque realmente é muito legal, porque faz bem para todas as pessoas que participam do planejamento estratégico, né? Eu acho que eu fiz sem exagero, mais de 2.000 planejamentos estratégicos na minha vida, porque todos os nossos distribuidores tinham que apresentar um planejamento estratégico para nós. E eu, particularmente, fazia junto com eles. Eu falava para eles sempre que a estratégia é o sucesso. A estratégia você estabelece o que você quer ser. Às vezes a estratégia não deu certo. Bora, volta, senta e repensa. Alguma coisa aconteceu errado. Vamos consertar, vamos arranjar um caminho mais fácil. Se você joga xadrez,
Você estabelece uma estratégia de imediato. E se você não tem uma visão de 4, 5 lances à frente, você vai perder o jogo. Então, isso mudou completamente o negócio, né? Começamos a fazer o planejamento estratégico. E a grande princípio do planejamento estratégico, planejamento estratégico, sentar, fazer plano de ação, não é. É a preparação. Né? O planejamento estratégico, quando você trabalha com as premissas da sua empresa, do seu negócio, o ambiente que a sua empresa vai trafegar, quem é seu público-alvo, quais são as premissas que podem afetar vocês internamente ou externamente, né? Uma empresa que trabalha muito com produtos importados, a maior preocupação dele qual é? O dólar. A economia política do país. Mas eu não tenho um controle sobre isso. Por isso mesmo. Mas esteja ciente que se você é uma empresa de importação, dólar é ponto pacífico. Né? Os incentivos governamentais é muito importante. Porque muitas vezes para você exportar, você tem incentivos e às vezes você não aproveita. Né? Você importa produtos e podia usar o drawback e você não utiliza. Então, você tem que saber as premissas mais importantes. Se você é uma empresa que trabalha com serviço, por exemplo, você tem que saber quais são as premissas. A premissa mais importante, quem lida com serviço, lida com pessoas. Não só como funcionários, mas o seu público-alvo em serviço são pessoas. Não tem jeito. 100% serviço, sempre vai ser. O produto vai fazer parte do serviço, mas é o serviço. Então você tem que estar se preparando para isso. Então você começa a delinear todas as suas premissas, você começa a perceber que, nossa, eu não conheço tão bem o meu negócio assim, porque eu só vejo a ponta do iceberg. Né? Nós sempre falamos uma coisa que é importante. O lucro não pode ser a razão do negócio. Tem que ser a consequência. Se não está dando lucro, uma coisa está errada. Uma coisa está errada. Temos que sentar e ver. Nas nossas empresas, temos problema? Claro que temos. Temos que sentar e repensar. Né? Então, aí do planejamento estratégico, você começa a montar quais são as suas metas. Né? A meta super agressiva? Não. Tem que ser meta de crescimento, mas que seja possível ser, factível você atingir a meta. Isso é importante. Aí na meta você traça 4, 5 metas e começa com realmente o plano de ação. Normalmente o pessoal que faz uma estratégia já quer o plano de ação. Não, já sei que eu vou fazer tal. Não vá. Faça item a item. Quais são realmente as suas metas? Quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Como é que chama? Onde você tem... os seus pontos fortes devem ser potencializados, os seus pontos fracos têm que ser corrigidos e para isso tem que passar a ser um plano de ação. Onde estão o seu potencial do negócio, né, as oportunidades, trate como oportunidade. As barreiras têm que ser enfrentadas, né, tem que se preparar. Então, normalmente o pessoal vai lá para o plano de ação. Eu vou fazer plano de ação. Eu já sei que eu vou fazer. Não é assim. Tá? Então, nós até damos uma espécie de uma palestra no início para entender aonde você está no mercado, né? Quem realmente são os seus concorrentes. Às vezes o seu concorrente não é aquele que faz o mesmo produto, né? Mas é um que está um pouco à frente do que você. Sim. Até eu comentei uma historinha e é verdade isso. Me perguntaram uma vez que o maior problema, ele faz instalação de cabos, os cabos azuis, né? Ele perguntou para mim, puxa vida, eu estou com uma concorrência muito forte. Muito forte, os chineses estão chegando aqui a todo vapor. Eu falei, mas eles são seus concorrentes? Não, são meus concorrentes, os preços são mais baratos. Eu falei, acho que você está enganado. Os seus concorrentes são o Wi-Fi. Wi-Fi. É isso que veio para ficar. Vê um ponto à frente. Em vez de você combater o seu concorrente de produto, vê o que estão fazendo. E ele realmente foi atrás e falou, olha, realmente você tem razão. Eu não estava vendo que o meu concorrente era o Wi-Fi e não era quem fornecia cabo azul. Como estava vendendo cada vez menos cabo para ligação da rede, todo mundo baixava preço. Né? Então, é isso que é importante quando você faz um planejamento estratégico. Né? Entender qual é o seu mercado. O que você vai fazer. Né? O restante, à medida que você vai avançando, você vai aprendendo. Envolva as pessoas
no seu planejamento estratégico. Tem empresas que fazem planejamento estratégico a 4 paredes e acabou. Não adianta. Se você não envolver a primeira gerência, a primeira liderança, a segunda liderança, eu até peço, olha, envolva a pessoa que trabalha na portaria. Mas por que ele? Ele é o primeiro contato da empresa. Ele é o primeiro contato da empresa. Uma vez eu estava procurando uma casa para comprar e eu fui ver umas casas e a pessoa que me atendeu, o corretor não estava lá ainda, demorou um pouquinho, e uma pessoa que me atendeu era o que recepcionava lá. Aí eu perguntei para ele, como é que são as casas aqui? Eu acompanhei toda a construção. É mesmo, é construção, tal. Essa casa aqui tem um probleminha. Se fosse eu não comprava, por causa... Ela tem um problema que toda hora dá um problema de rachadura. Aquela outra ali, conclusão, saí de lá sem comprar. Claro. Porque a pessoa que foi me atender ali, que era uma pessoa muito bem intencionada, né, não foi bem preparada. Sim. Destruiu tudo que foi feito. Né? Então, são esses detalhes em que você tem que envolver todos. Né? Então, mas vão envolver tantas pessoas? Vamos. Qual o problema? Mas planejamento estratégico, quando a gente fala nesse caso, nós estamos citando grandes empresas, grandes corporações, mas empresas pequenas, empresas familiares, por exemplo. É possível fazer um planejamento estratégico? É possível. Nem que seja 2 pessoas, é possível. Né? A sua empresa são 2 pessoas. Não, é possível. Porque provavelmente você convide o seu cliente maior para ele saber que está fazendo um planejamento estratégico. Né? Porque tem que ser um jogo aberto. Né? Chame um fornecedor seu para participar. Porque ele tem que saber que você tem um planejamento estratégico. Né? E se for a 2 e tudo mais, normalmente a pessoa vai começar um negócio novo. Dificilmente ele vai chamar alguém. Né? Aí é diferente, né? É bem diferente. Pode ser até uma pessoa, nós conversando. Porque ele vai ver coisas que ele nunca pensou. Né? Por que eu vou fazer esse negócio? Qual é a intenção? Eu vi alguém, por exemplo, você tem muitos novos empreendedores, não é isso? E eu vejo nos empreendedores, eu não falo para o empreendedor que eu vou fazer um planejamento estratégico com ele. Eu falo, primeiro vamos ter uma conversa sobre o que você quer fazer, aí depois nós vamos discutir o assunto com mais detalhes. Eu vou abrir os seus olhos e você vê se é interessante. Não, mas eu já resolvi que eu quero fazer uma pizzaria porque meu amigo tem e vai funcionar. Legal, bacana, deve funcionar. Mas vamos ver primeiro o que você quer fazer. Quais são as premissas do seu negócio? Né? Não é porque o seu amigo deu certo que você vai dar certo. Claro. Né? Então você tem um planejamento estratégico de uma empresa que já está caminhando, que deve ser fortalecido, e tem o planejamento que nem é estratégico, é o planejamento de uma nova empresa que a pessoa vai começar e ele é um empreendedor. E é bem assim, o empreendedor recebeu um dinheiro da empresa, ele vai lá, acha que pode começar a fazer e faz. Né? Ser empreendedor no Brasil não é fácil. É muito complexo, muito difícil, não é fácil mesmo, eu sei, que eu tenho as empresas familiares, né? E é uma diferença muito grande entre empresa multinacional, com toda a estrutura que você tem, uma empresa familiar que você é a estrutura. Né? Então, uma vez me perguntaram, numa palestra que eu fiz, qual a diferença em você tocar uma empresa multinacional e ir para uma empresa familiar que você montou? Eu falei, é o silêncio. O silêncio é o silêncio. Na empresa multinacional, quando você fala, tem que ir até o cartório, todo mundo, chefe, deixa que eu vou, puxa saco, né? Eu vou lá, eu preciso ver, eu aproveito e vejo lá, eu tenho que ver um negócio para você. Quando é na empresa familiar, fala, tem que ir no cartório, um silêncio, que ninguém fala nada. Ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Então, é isso que acontece. Então, você tem que se adaptar. Sim. A empresa familiar tem que se adaptar. Então, eu sempre recomendo, não importa o tamanho da empresa, que crie um conselho. Crie um conselho. Um conselho administrativo, um conselho estratégico, para que você não pode ser a pessoa que pensa sozinho. Claro. Mesmo que seja empresa familiar, e você quer que os seus filhos se envolvam na empresa, eles têm que ter um conselho. Né? É duro, eu sei quanto é duro, né? Ter um conselho, porque você tem que dar satisfação de tudo que está fazendo. E, normalmente, um líder, ele acha que não precisa. Né? Então, às vezes, eu caio nesse erro. Né? Sim, sim. Depois puxa minha orelha. Um dia desses nós estávamos num evento, que por acaso você estava palestrando, e eu me lembro que teve ali ao final
abriu para algumas perguntas e tinha uma pessoa que comentou sobre a questão da filha dele que não queria trabalhar no negócio da família. Era um negócio bem estabelecido e tudo mais, mas a filha não queria saber daquilo de jeito nenhum. E você trouxe ali uma reflexão interessante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque isso também está no planejamento estratégico da empresa, né? Verdade. A sucessão. Não, é a sucessão. Então, o que nós temos uma experiência, larga experiência, o que eu chamo de planejamento estratégico pessoal. É a pessoa. Muitas vezes, esta pessoa não quer trabalhar com o pai ou com a família porque não se encaixa no planejamento estratégico que ela tem. Porque todos nós temos um planejamento interno que é secreto. Ninguém sabe. Mas está lá dentro. Então, se não se encaixar com o que o familiar está fazendo, o pai, ou alguma coisa assim, ela não vai. Não vai dar certo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é desenvolver nessa pessoa o planejamento estratégico, que é uma coisa interessante. Por exemplo, eu formei mais de presidentes de empresas, assim, ultimamente, uns 15, que eram jovens e que não queriam trabalhar nas empresas. Aí eu falava, mas por quê? Eu falei, vamos fazer o seu planejamento estratégico? Vamos. Quais são as premissas que você tem na sua vida? Mas como assim? Eu vou te falar uma premissa. Olha, você é filho único. Uma premissa. Não tem como mudar. Quer dizer, não tem como mudar. Pelo menos não imediatamente. Não, você não vai mudar. Filho único é filho único. Sim. Né? Seu pai tem um negócio. Quer queira, quer não, é seu. Né? Mas quando eu tiver, eu vou vender. Mas é seu. Se você for não conhecer bem, você não vai conseguir vender. Né? Então, se começar a aparecer essas coisas, ela fala... teve um caso que ele falou, mas eu sou o mais jovem de todos. E querem que eu vá trabalhar lá e tal. Não, mas é verdade. Hoje você é o mais jovem, mas você pode ser futuramente o líder da empresa. Vamos começar a fazer o seu planejamento. Aí nós começamos a fazer o planejamento dele, né? E é interessante que nós fazemos uma espécie de 360 graus que mexe com a pessoa. Ele vai me falar quais são os pontos fortes e fracos dele. Ele vai me falar, porque isso faz parte do planejamento, falar os pontos fortes e fracos. Coloca de lado, ele vai me dar um nome de 10 pessoas, que pode ser amigos, pai, mãe, seja o que for, e essas pessoas vão falar para mim quais são os pontos fortes e fracos dele. E isso eu crio, ninguém sabe, ninguém fica sabendo, isso é sigilo profissional, isso cria como ele é visto e como ele acha que ele é visto. Tem casos assim que falam, meu Deus, eu preciso mudar. Porque você está vendo como você se vê? Então, isso aí ele começa a mudar. Teve casos de pessoas aí que assim, mudou completamente e hoje são presidentes de empresa que eram mais jovens de todos, mas foi de tal forma preparado que se respeitou o seu conhecimento e ele hoje é um presidente de empresa. Então tem tudo isso daí, tem armas, né? Eu acho que todos os jovens deviam fazer um planejamento estratégico para ele entender, né, o que ele quer. Então, quais são as metas do jovem que eu coloco? Você vai ter 5 metas. 2 são suas, particulares. 3 vai ser da empresa que você vai trabalhar ou que você trabalha. Ou da empresa que você vai ser treinado para assumir. Né? Sim. Olha, nunca deu errado. Mas de todos eles assumiram a empresa. É muito interessante, é muito legal. E faz isso também com os potenciais, né? O high potential das empresas. Né? Sim. Tem uma coisa que a gente sempre vê, e é muito interessante, porque agora na era das redes sociais, né? E você tem muito conteúdo, então sempre tem alguém que é especialista em alguma coisa e tudo mais. Então você encontra muito desses conteúdos na rede social, e as pessoas acham que vão ali comprar um curso online, que vão poder fazer o planejamento estratégico. Ok, até pode acontecer, mas eu queria que você destacasse a importância de um consultor, que é o seu caso, por exemplo, para fazer um planejamento estratégico, que é totalmente diferente, né, de você estar ali na tela do computador preenchendo algumas perguntas, do que você ter um consultor que vai na sua empresa, que faz a reunião, que fica ali, são 3 dias, né, o processo todo. O processo todo demora 3 dias, em média. Né? Sim. Pode ser 2 dias e meio, pode ser 3, dificilmente passa 3 dias. Porque, na realidade, o que nós fazemos nós não vamos ensiná-los a andar. Né? Nós vamos pegar na mão.
e vamos mostrar como é que se faz a coisa. Com toda a experiência que eu tenho, isso ajuda bastante, não há dúvida disso. Eu sei, modéstia à parte, é verdade, não adianta. Não é uma pessoa com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, com pouca experiência, que você vai conseguir fazer. Então, é mais uma planejamento estratégico com mentoria, né, mostrando os acertos para quem já errou, do que realmente falar, não, faz aqui, escreve isso, escreve aquilo, escreve aquilo. Não, não. Se discute muito, se fala muito. Detalhes da empresa. Há casos de planejamento estratégico que o dono fala, minha nossa, eu não conhecia a minha empresa. Eu não sabia que ela era assim. Não é possível. E chegar a falar para os seus subordinados que estão lá, mas vocês estão vendo dessa forma? É dessa forma. Não, mas não é isso que eu queria. Então, as pessoas começam assim, não é cair na real, é entender que não é só a visão dele que vai estabelecer o que deve ser o planejamento estratégico, é de um grupo, são de pessoas. Como é que você vai se enganjar no planejamento estratégico se você não acredita nele? É a pior coisa que existe. Não, pessoal, fiz um planejamento estratégico aqui lá em casa, consultei aí todos os especialistas através da internet, tá aqui, ó, a partir de hoje é isso. Se você não participou, se você não deu sua ideia, se não mostrou que aonde você acha que tem que melhorar, sempre na área de... Nós dividimos sempre o planejamento estratégico em áreas distintas, né? Gestão, operacional, a parte da inteligência do negócio, marketing e área técnica, né? E área vendas. A área financeira está junto, né, no operacional também. Você começa a colocar essas pessoas e faz uma apresentação sobre o que ela faz. Né? Aí você pega essas pessoas, mudam, você vai para tal grupo de produção. E eles começam a falar, nossa, nós não sabia que isso era assim. Muda completamente. As pessoas falam, nossa, nós estamos vendo outra visão da empresa. Porque você tem que mesclar. E não adianta, com todo respeito ao líder, não adianta ele querer fazer isso, que não vai acontecer, porque as pessoas têm receio de falar o que sente. Falar o que sente. Tem medo. Né? Sente-se seguro. Né? Por mais liberdade que você dê, sente-se inseguro. Não tem jeito. Né? A hora que você começa a puxar para falar, e às vezes até o proprietário da empresa, ele fala assim, olha, eu vou fazer a abertura, o Calderini vai tocar isso aqui, quando terminar tudo, vocês me fazem uma apresentação. Eu não quero atrapalhar. É maravilhoso. Outros falam, não, eu vou estar com vocês, mas eu vou ser um mero ouvinte. Eu quero aprender com vocês. O que eu mais gosto é isso, né? Sim. Porque vai aprender, né? Então tem todo esse trabalho que é feito, né? É um trabalho... falar para mim estratégico, como você falou, não é um produto de prateleira. É um produto que requer muita experiência e bastante credibilidade, né? Senão você não dá certo. Então, assim, basicamente, resumindo, a importância do planejamento estratégico é vital para qualquer empresa. É muito, muito importante. Se você não tiver, você não consegue tocar. O ideal do planejamento estratégico seja revisitado a cada 3, 4 meses para ver se está dando de acordo com o que você estabeleceu. Mas se você não revisitar, você vai ter surpresas. Normalmente, as empresas começam a preparar o planejamento estratégico a partir de outubro, novembro, para quando começar janeiro já estar com os números para começar a trabalhar para isso. Né? Alguns deixam, no primeiro trimestre eu quero fazer no primeiro trimestre, porque eu quero ver os resultados do ano passado, para saber como é que vai. Mas não adianta, não muda nada, né? Porque você já está em novembro, dezembro, o que vai mudar de uma hora para outra? Mas também respeitamos, não tem uma dúvida, também respeitamos. Né? Então, melhor, embora a gente já esteja em novembro, né? Mas é o momento ideal para fazer um planejamento estratégico para o ano que vem. É o momento ideal, fazer já o levantamento de todos os seus números, todos os seus resultados, né? E começar a trabalhar nessa direção, né? Maravilha. Muito bom, Calderini, aprender com você é sempre uma aula, né? Estar com você. Mas eu acho que é importante isso, sabe? Acho que é importante a pessoa pensar no futuro, né? Sim, sim. E ter, se você tem um livro que eu já li que diz o seguinte, se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de alguém, não é isso? Outro dia uma pessoa falou assim para mim,
A minha estratégia é não ter estratégia. Que bom. Né? Porque é excelente isso. Né? Como é que você funciona? Todo dia para mim é um dia diferente. Deve ser uma maravilha, né? Não consigo ser assim. Não dá para ser assim. Calderini, eu queria que você, para a gente encerrar, eu queria que você desse um recado principalmente para o jovem empreendedor, jovem que eu digo não o de idade, o jovem empreendedor do negócio, a pessoa que está começando uma empresa agora, e que você deixasse uma reflexão também para essas pessoas que já estão empreendendo há algum tempo, mas que tem os desafios, né, que todo empreendedor tem. E a pessoa às vezes fala, puxa vida, vou largar tudo, vou encerrar, não vou trabalhar de CLT, ou então vou me aposentar e viver com isso, tá bom? Porque realmente são muitos desafios que o empresário, o empreendedor tem. Queria que você deixasse uma reflexão para esse público. Acho que nós temos que deixar duas coisas bem fortes, né? Para o jovem empreendedor, não importa a idade, mas jovem no mercado do empreendedorismo, né? Ele não pode esquecer que sozinho ele pode ir mais rápido, mas juntos pode ir mais longe. Então, quando você for entrar nesse mercado, for pensar nesse mercado, procure ajuda de alguém, procure de alguém que já está no mercado, vê qual é a dificuldade, pense a respeito. O que mata, às vezes, a empresa, que você sabe, empresas em um ano, N empresas estão sumindo, né? Acaba a empresa, né? É o fato de você não se preparar. E o erro custa caro. Então, olha, não tenha vergonha de falar eu não sei. Seja humilde, né? Eu preciso aprender muito. Fale com as pessoas. Fale com um amigo, fale com um outro. Procure um especialista, que não é o camarada que vai... Quando eu falo com um camarada que faz um empreendimento, eu nunca falo com ele. Vamos conversar. Vamos na minha sala, lá no meu escritório, vamos conversar. Vamos bater um papo de uns meia hora, 15 minutos, 20, 30 minutos. Se quiser ficar com 4 horas, vamos ficar 4 horas conversando. Mas é isso que eles têm que pensar, né? Quem é o mercado que eu vou atender? O que o mercado espera de mim? Né? Isso para o novo. Agora, para aquele que já está no mercado mesmo, ele tem que pensar numa coisa. Enquanto ele cria o futuro, os concorrentes dele estão copiando o passado. Então, seja criativo. Crie todos os dias um futuro novo, um futuro diferente. Não tenha medo de desafio. Tenha medo de não ter desafio. Aí você já se aposentou. Porque também é outro desafio, né? Continuar vivendo bem aposentado. Mas esse que é o importante, né? As coisas não acontecem por acaso. Depende de muito trabalho, muita dedicação. Prepare os seus herdeiros. Deixe como herança aquilo bom para ele. Eu falo uma coisa, Gabriel, que eu acho isso interessante. A família educa, a escola ensina. Então, dê a melhor educação para os seus filhos. Ensinem que a ética é o que há de melhor no mundo. A única coisa que vale a pena é a ética, porque você vai ser respeitado. Eu dou palestras nas empresas, em escolas, sobre ética, e fico abismado. Né? Que tem pessoas que não sabem nem o que é ética. Né? Então, ensine isso para eles, para os seus filhos, e com isso ele vai aprender bastante a respeito. Né? Respeitar as pessoas, sabe? Ter dignidade, né? E isso é muito importante. Essa é a mensagem. Maravilha, é uma aula, né? Eu sempre converso muito com o Calderini e todas as vezes eu fico assim, quietinho, só ouvindo. Porque é sempre uma aula. Calderini, muito obrigado por você estar aqui nesse nosso primeiro programa, né? A primeira experiência que nós estamos tendo aqui na Revista Business, eu apresentando um programa, trazendo realmente insights, ideias para empresários. Foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado. A oportunidade para mim é muito importante e eu agradeço porque eu acho que eu tenho que passar o legado que Deus me deu para outras pessoas. Né? Eu não posso ficar só comigo. Né? Não é justo. Sim. Muito obrigado. Maravilha. A vocês. Obrigado, Calderini. Esse foi o primeiro Business Entrevista. Você acompanha esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Também siga a Revista Business nas redes sociais. Até mais.